programa Marketing e Comunicação recebe hoje o publicitário Elcio Gelbeck. Cal, como é conhecido no mercado, exerce o cargo de vice-presidente do Sinápolis, Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Paraná. Cal, obrigado por atender o nosso convite. Prazer estar aqui. E eu gostaria de iniciar esse nosso bate-papo te perguntando a quantas andam a situação das agências de propaganda do Estado do Paraná. Olha, Paladino, você sabe que o mercado está sempre evoluindo, em ebulição, mas o mercado publicitário, como toda a economia, não anda às mil maravilhas como se tem essa imagem, né, do mercado publicitário. O publicitário ganha muito dinheiro, que, enfim, que as agências faturam muito. Isso está mudando muito, até porque a iniciativa privada se recolheu muito, o empresário hoje já tem seu departamento de marketing, regula completamente as contas, o valor a ser aplicado, o investimento em publicidade diminuiu muito. Então, as agências tiveram que se adaptar a essa nova realidade. E prova disso, a lei dos 20%, você sabe que não existe mais, quer dizer, não existe uma agência hoje que recebe 20% de comissão sobre veiculação, raríssimos casos. Essa desregulamentação está sendo praticada? Oficialmente não, né? Quer dizer, nos bastidores mesmo que ocorre essa negociação, diretamente do cliente com a agência escolhida, ou com a agência que ele está trabalhando, o 20% quase não existe. E, infelizmente, criou-se o FII mensal, que também desmotivou um pouco o publicitário, desmotivou a maneira da rentabilidade das agências, e tudo isso prejudicou bastante. Mas é o que está sendo aí, é o que tem no mercado, as agências estão se adaptando, infelizmente os clientes estão se aproveitando dessa situação e talvez pressionando muito nessa negociação. Certo. E acabam desvalorizando o trabalho do publicitário, do criativo, e acaba caindo um pouco a qualidade do trabalho em si do publicitário e das agências. Tá certo. Só é importante explicar, o qual observou desse comissionamento de agência de 20%, as agências são comissionadas desse percentual de 20%, que era a lei, isso foi desregulamentado no governo do Fernando Henrique Cardoso, recebiam uma comissão dos veículos, e isso, na verdade, hoje não existe. Então, o que ele está observando é que isso trouxe, na verdade, alguns problemas para as agências de propaganda. Com relação ao número de agências, Cal, no Paraná, nós podemos concluir que houve um aumento no número de agências, uma diminuição, a qualidade dessas agências que foram criadas ou das existentes são satisfatórias? Qual é a tua avaliação com relação à quantidade, ao número de agências existentes e da qualidade desse serviço prestado? Pois é, Plínio, as agências têm muito, qualidade, infelizmente, não tem. No mercado está sendo criado muitas agências. Por quê? Porque existem várias faculdades de publicidade e propaganda e as pessoas se formam e montam suas agências e vão para o mercado competir. Acaba tendo quantidade, mas não qualidade. E qualidade não só criativo, como também em forma de estrutura das agências, né? Acaba não tendo uma agência bem estruturada, bem montada, com todos os profissionais que se permite para que se atenda bem o cliente. E isso acabou gerando um número enorme de agências, mas infelizmente sem qualidade. Estrutura pequena, existe no mercado um termo chamado eu-agência. Eu-agência. Que a pessoa com a sua malinha e vai, faz de tudo. E tem clientes até que, por uma questão também de economia, acabam utilizando. Mas isso é ruim para o mercado, o mercado geral em todo perde com isso. Você acha que isso é uma tendência ou uma situação circunstancial? Não se permite isso, porque até foi criado sempre para isso, para valorizar essas agências, avaliar as agências, para que não ocorra isso, né? Certo. Mas tomara que seja o próprio mercado já vá tirando o empresário, já comece a avaliar que não vale a pena trabalhar com pequenas agências, ou agências sem estrutura, ou sem uma história. Eu acho que isso aos poucos o próprio empresário vai saber valorizar e saber qualificar. Você falou agora do empresário, da mentalidade do empresário. É possível se distinguir
pensamentos distintos de um empresário do passado para o empresário do presente, quando ele busca uma agência para atender a sua conta? Ou ele continua com a mesma mentalidade? Eu ainda acho que ainda existe uma grande quantidade de empresários norteados muito pela tradição. Medo de ousar, medo de fazer uma campanha diferente. Eu, particularmente, que atendo há muito tempo, lido com marketing educacional, lido com diretores, professores de escolas. Eu sinto que eles têm medo de ousar. Querem uma escola ser, apesar de ser escola, também é um produto, poderia ser feito um produto mais avançado, ter uma ousadia na campanha, mas o próprio receio, como vai ser a reação dos pais, né? E os pais às vezes também vêm de uma família tradicional, e essa tradição paranaense, por não dizer curitibana, acaba assustando e não se cria grandes campanhas, pelo menos nessa área. E eu diria até campanhas públicas também de governo, a gente não se pode criar muito diferencial. O paranaense ele é muito tradicionalista e isso passa fácil, quer dizer, ou melhor, essas campanhas mais ousadas acabam não entrando no ar, ou quando entram, acaba criando muita polêmica. E, então, o empresariado evita esse tipo de ação. Correr riscos de ousadia. Correr riscos, exatamente. Não existe isso, é raríssimo. Durante um certo tempo, acredito que no início dessa última década, principalmente as grandes empresas de Curitiba, havia uma tendência muito grande de buscar um atendimento de agências grandes em São Paulo. Nós tivemos experiências das grandes empresas aqui, me lembro no tempo dos 3Bs, da Batavo, do Boticário, do Bamerindos, de irem buscar atendimentos fora de Curitiba, imaginando que não houvesse condições de atendimento local. Como é que está isso hoje? O empresário tirou essa mentalidade, mudou essa mentalidade? O mercado local hoje não deve nada ao mercado de São Paulo ou de fora de Curitiba? Eu acho que hoje o mercado nosso não deve. Não deve nada. Não deve. Até em termos de produtora de vídeo, fornecedores gráficos, está super competente, já tem super agências aqui. E o que está ocorrendo é como quando existe um profissional que acaba se destacando, o mercado de fora vem buscá-lo. Leva embora. É como o caso dos atletas do futebol. Então, os talentos novos acabam ou montam sua agência ou acabam indo para fora. E isso a gente parece que está perdendo, mas às vezes um grande cliente local está trabalhando com uma agência de São Paulo, mas sendo atendido lá em São Paulo por um atendimento paranaense, por um criativo paranaense e assim por diante. Quer dizer, ele procurou uma agência de São Paulo, mas o pessoal que está lidando com ele no dia a dia são todos aqui do Paraná, de Curitiba. Coincidentemente eu estive visitando uma grande agência em São Paulo recentemente, e ao entrar na agência me deparei com 2 curitibanos lá dentro da agência. Então realmente é uma realidade. É uma realidade. Eles estão vindo buscar aqui. O Paraná começou a se destacar muito na área criativa, mesmo de atendimento. Eu acho, Paladino, que nós tivemos uma parte muito importante no mercado em termos de faturamento local, que era Eros Macedo, Disapel. Mas nós perdíamos muito com eles porque eles não eram uma escola de fazer bons materiais. Depois que eles saíram, eu acho que o mercado teve que se revigorar, trouxe novos profissionais, nasceu novos talentos e isso começou a aparecer no mercado fora São Paulo e Rio. Tá certo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida com o programa Marketing e Comunicação. Até já. Um espaço aberto para a divulgação de trabalhos científicos, como monografias, dissertações e teses. Este é o programa Em Tese. Toda quarta-feira, um pesquisador da Universidade Federal do Paraná vai estar aqui para falar sobre produção científica. Você não pode perder aqui na UFPR TV. O programa Marketing e Comunicação está conversando hoje com o publicitário Karl Gelbeck. Karl, nós falamos no primeiro bloco sobre a mentalidade do empresário, a estrutura das agências. Vamos começar esse segundo bloco conversando sobre as verbas publicitárias. É impossível não falar do fenômeno Marcos Valério. Ficou evidenciado para a comunidade toda a grandiosidade que é uma conta pública
e o quão importante é para uma agência atender uma conta de governo. É possível uma agência hoje sobreviver, uma grande agência sobreviver sem uma conta pública? Ah, sim, é possível. Tem que ter um grande cliente, né? Talvez uma telefônica, uma grande rede de varejo. Existem muitas agências em Curitiba ou no Paraná que sobrevivem, que estão bem no mercado, bem posicionadas, sem contas públicas. É importante a conta pública, porque a conta pública dá um fôlego para a agência montar uma estrutura, até para depois buscar iniciativa privada. Certo. Dá um fôlego para a agência atender os outros clientes, enfim, e fazer um trabalho, porque dá uma rentabilidade a conta pública. Mas não é nada disso do que um pouco as pessoas comentam, né? O Valério, o Marcos Valério, veja, ele é um empresário, ele não é um publicitário. Inclusive a BAP, o Sinapro, enfim, quando as primeiras notícias que saíram do Valério citavam ele como publicitário. Não, ele é um empresário, não desmerecendo a classe dos empresários, mas o Marcos Valério não era um publicitário, citavam isso. E ele é um empresário, ele é um homem de business, e é isso que ele sabia fazer. Certo. Ele sabia arrecadar dinheiro e fazer um repasse desse dinheiro através das agências de propaganda. Certo. É apenas isso que ocorria. E as pessoas confundem, né? Enfim, acabou sendo... houve um carimbo em cima dos publicitários, como o próprio Duda Mendonça sofreu muito com isso. Mas aí, enfim, o Duda Mendonça simplesmente também é um publicitário que cobrava pelos seus trabalhos. Pois é, mas aí já vinha associado a isso a imagem do profissional de marketing, né? Estereotipado como um marqueteiro, que também acaba maculando a figura desse profissional. Né? Quer dizer, vai junto o publicitário, o profissional de marketing. E veja, e existe e vai existir. É uma função muito importante em uma campanha política, o marqueteiro. Como tem o marqueteiro dentro das indústrias, nas fábricas, no mercado, enfim, precisa dessa pessoa, é um profissional. Criou-se esse... Apesar que é um marqueteiro, como tem o padeiro, como tem o pedreiro, eu não vejo um problema no nome. Mas não dá uma conotação pejorativa? Pois ficou, mas não é. Na verdade não é, porque ele é um profissional, está ali, está trabalhando, está fazendo a parte dele. Infelizmente tem alguns que acabaram manchando esse nome, né? Esse trabalho, enfim. Mas tem muitas pessoas sérias que estão trabalhando super importante esse trabalho. Agora mesmo vamos começar campanhas políticas, vai ter os seus empresários de marketing, seus marqueteiros trabalhando para os seus candidatos, procurando fazer o melhor. E, se Deus quiser, vamos limpar esses nomes aí. Marcos Valério, as próprias agências que ele tinha, as duas já fecharam, que é a DNA, a outra... SMB. Então, enfim, isso está sendo um trabalho forte que a imprensa fez de revelar isso. E está acabando com isso, e cada vez mais o cerco vai se fechar, os tribunais de contas também estão cada vez avaliando mais a comunicação pública, estão em cima, então isso acaba evitando mesmo, não tem mais como correr e inventar esse tipo de ação como teve. Eu acho que é um caso raro, era realmente um Valério Dutra, era uma maneira de passagem de dinheiro. E esse dinheiro, as pessoas até achavam que ficavam com o próprio Valério. Não, ele simplesmente era um repassador dessa quantia que ele operava, que infelizmente era muito, né? E era um dinheiro público. Tá certo. Você tem ideia de quantas agências existem hoje no Paraná, Col? Dá para se ter uma estimativa disso? Olha, em torno de 300 a 400 agências. Quase 400 agências? Quase 400 agências. Porque as pessoas abrem. Abrir uma agência é como abrir qualquer negócio, né? As pessoas vão, aí depois descobrem que a realidade no dia a dia, a iniciativa privada, do jeito que eu já havia comentado anteriormente, não está tão fácil, não existem mais grandes verbas. As grandes verbas ou estão nas grandes agências ou já foram para o Rio e São Paulo. Então não existe assim como manter uma estrutura de uma agência no Paraná. Mas as pessoas montam como querem montar seu negócio. As próprias universidades e faculdades acabam largando no mercado muita gente todos os anos e as pessoas vão montando suas agências e acabam criando um número grande de agências. Quase sempre se frustram. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não existe uma manutenção de todas essas agências. Eu acho que é um rodízio grande, vai se montando, vai se fechando e o próprio mercado vai avaliando cada uma.
e chega a uma conclusão do que é cada agência. Tá certo. Durante um certo tempo, houve uma tendência de fusões, de parcerias, joint ventures com agências fora de Curitiba e até internacionais. Como é que está essa situação hoje? Olha, isso diminuiu bastante. Houve uma época que as agências de São Paulo, ou mesmo as agências locais, estavam procurando fazer parceria. Hoje as agências de São Paulo estão procurando ou simplesmente montar um escritório aqui, ou até mesmo mandar os representantes da agência. São Paulo hoje é uma hora de voo. Então, manda o atendimento, manda o diretor de arte apresentar a campanha. Vamos dar um exemplo, no Boticário. Entende? Então, não precisa mais ter uma parceria aqui local, fazer o trabalho do dia a dia. Não há mais essa necessidade. Diminuiu bastante. A não ser que tenha uma grande conta de varejo, como é o exemplo da GEPAC, que atende o Chevrolet aqui no Paraná, Santa Catarina. Então, há uma necessidade por ser um varejo atuante e tal, existe a necessidade. Mas, no mais, está se evitando, até porque não está dando rentabilidade nem para a agência de São Paulo e nem para quem é o parceiro aqui. Certo. Então, está tendo muito poucos casos assim. Você comentou no primeiro bloco sobre a mudança da sistemática de remuneração das agências. Explique para o nosso telespectador, na verdade, como é que essas coisas funcionavam. Né? De repente, um telespectador nosso pode estar curioso em dizer como é que eu posso contratar uma agência e como devo remunerá-la. Como é que era essa mecânica, essa sistemática de remuneração e como é que está hoje? Você havia mencionado o FII. Então, como é que está hoje essa forma de remuneração? Hoje existem várias opções, cenários, cardápio para o cliente contratar uma agência. Mas, se for seguir a lei, a agência teria direito a 20% sobre veiculação, sobre anúncios de jornal, rádio, TV, outdoor, e poderia cobrar, e deve cobrar, seguindo inclusive a tabela do Sinapro, os custos internos, que são os layouts das produções. E apesar da tabela do Sinapro ser uma tabela referencial, mas isso está sendo muito negociado. Está sendo negociado os 20% que a agência tem direito e também está sendo negociado os custos internos, que é a tabela do Sinapro. E isso provocou uma desvalorização do próprio mercado publicitário, enfim, então isso... E o próprio empresariado hoje está trabalhando mal isso, ele não está trabalhando, ele está, talvez em mau sentido, explorando um pouco as agências, infelizmente. A gente percebe nitidamente uma concentração, principalmente na área do varejo, uma concentração no nome de poucos. Nós pegamos o Pão de Açúcar, né, o Walmart. Como é que ficam as agências que atendiam esses pequenos não, mas esses médios varejos e que foram incorporados por outras redes? Como é que funciona isso? Você sabe, Paladino, que o pior de tudo isso que é desemprego, porque às vezes você tem dentro da tua agência uma conta de varejo grande e esse grande varejista, digamos, paranaense, é incorporado por uma grande rede de fora. Automaticamente, dentro da tua agência, você cria um núcleo para atender esse cliente, um atendimento, duplas de criação e tal. Automaticamente você tem que dispensá-los, porque eles não têm uma outra conta para substituir. Certo. E isso é ruim para o mercado. Carl, para encerrar a nossa entrevista, eu queria que você oferecesse ao nosso telespectador algumas dicas para os empresários, para as pessoas, pequenos empresários, que precisassem contratar uma agência. Como você é o vice-presidente do sindicato das agências, que cuidados esse empresário deveria tomar ao contratar uma agência? Quer dizer, que receita você daria para que esse pequeno empresário não cometesse equívocos? Olha, eu dou como sugestão, primeiro, contratar uma agência sindicalizada. O Sinapro tem no seu site, o sinapro.com.br, a relação de todas as agências sindicalizadas, que são agências bem estruturadas. Segundo, visitar a agência. Ir lá visitar. E quer saber, às vezes não avise, chegue de surpresa na agência para conhecer se existe todos aqueles profissionais, porque quando o empresário recebe a visita de uma agência, é sempre um encantamento que ele recebe, como qualquer venda. Claro. Então, eu acho que o empresário indo lá, em loco, conhecer a agência, conhecer a estrutura, avaliar, inclusive fazer como contratações, ligar para os veículos de comunicação, saber se é uma agência séria, se paga em dia. Você pode, porque querendo ou não, a agência vai lidar com o dinheiro do cliente, né? Então, tudo isso eu acho que é uma boa dica. É visitar a agência, conhecer o passado, o presente da agência,
seus funcionários, sua estrutura, diretoria. Eu acho que esse já é um bom caminho para... E até fazer uma avaliação mesmo, eu diria até fazer na dúvida, faz um test drive com a agência, ali 2 meses, 3 meses, não deu, às vezes é uma questão de empatia, claro. Mas, enfim, porque tem agências mais criativas, mas tem agências que têm um lado de planejamento mais focado. Então, acho que isso é só no dia a dia, conhecendo, convivendo, para escolher uma boa agência. Tá certo. Cal, obrigado pela tua entrevista. O programa Marketing e Comunicação fica aqui. Agradecemos a sua audiência e até a próxima edição. Obrigado.